Graça e paz, queridos irmãos, queridas irmãs, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma aula no canal Conectados com a EBD, o seu canal de estudos bíblico-teológicos. Graças a Deus, hoje daremos continuidade ao estudo da lição do terceiro trimestre de 2020, os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. Especificamente, estudaremos a lição de número 11, para o dia 13 de setembro de 2020. Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra de Deus. Mas claro, antes de iniciarmos esta aula, eu quero te pedir, se gostou, deixe o seu joinha, faça seus comentários e compartilha esta aula com outras pessoas. E, se ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações de tudo que postarmos aqui. Vem comigo, vamos aprender para a glória do nome de Jesus. O texto áureo da nossa lição: e provaram a boa palavra do Senhor. Repetindo, e provaram a boa palavra do Senhor. Hebreus capítulo 6, versículo 5, parte A. Hebreus capítulo 6, versículo 5, parte A. A verdade prática nos diz o seguinte: a palavra de Deus é semelhante a uma afiada espada, é poderosa e penetrante. A leitura bíblica encontra-se no livro de Esdras, capítulo 8, versículos 1 ao 12. Esdras, capítulo 8, versículo 1 ao versículo de número 12. Assim está escrito: estes, pois, são os chefes de seus pais, com as suas genealogias, os que subiram comigo de Babilônia, no reinado do rei Artaxerxes. Dos filhos de Finéias, Gerson. Dos filhos de Itamar, Daniel. Dos filhos de Davi, Atos. Dos filhos de Secanias e dos filhos de Paróis, Zacarias. E com ele por genealogias se contaram até 150 homens. Dos filhos de Paat-Moabe, Elioenai, filho de Zeraías, e com ele 200 homens. Dos filhos de Secanias, o filho de Jaziel, e com ele 300 homens. E dos filhos de Adim, Ebede, filho de Jonatas, e com ele 50 homens. Versículo 7. E dos filhos de Elão, Jesaías, filho de Atalias, e com ele 70 homens. E dos filhos de Cefatias, Zebadias, filho de Micael, e com ele 80 homens. Dos filhos de Joabe, Obadias, filho de Jeiel, e com ele 218 homens. E dos filhos de Selomite, o filho de Josifias, e com ele 160 homens. E dos filhos de Bebai, Zacarias, o filho de Bebai, e com ele 28 homens. E dos filhos de Asgade, Joanã, o filho de Acatã, e com ele 110 homens. Meus irmãos, minhas irmãs, o grande valor do ensino da palavra de Deus é o assunto desta lição. Através desta lição, veremos como o governo da Pérsia enviou Esdras a Jerusalém a fim de verificar se os judeus estavam vivendo conforme a lei do Senhor,
conforme a lei de Deus. Logo, destacamos o ponto central desta lição, afirmando que a palavra de Deus ela é eficaz. Repetindo, a palavra de Deus ela é eficaz. No primeiro tópico da lição, o comentarista já nos traz a informação, afirmando que Artaxerxes envia Esdras. Ora, neste período, os judeus estavam sob o domínio dos persas. Logo, quando o reino da Pérsia derrotou a Babilônia, os judeus que viviam naquele lugar passaram automaticamente ao domínio do governo persa. Os judeus, por sua vez, puderam logo constatar que os persas eram mais brandos do que os babilônios. Além do mais, neste mesmo período, este mesmo rei Artaxerxes vai se verificar algo interessante. Ele vai enviar Esdras a Jerusalém para ensinar a lei de Deus, pois diferentemente dos babilônios que impediam qualquer estrangeiro de adorar aos seus deuses, ou especificamente no caso dos judeus, adorarem ao Deus único e verdadeiro, Artaxerxes e o reino persa vai adotar ou assume uma outra política, permitindo aos seus súditos, aos povos conquistados, terem liberdade de adorarem ao seu Deus. No caso em específico, ele vai enviar Esdras a Jerusalém para ensinar aos judeus a lei de Deus. No seu contato com Esdras, escriba e sacerdote, o rei ficou impressionado com o elevado grau de conhecimento que Esdras possuía da lei do Deus de Israel e quis, por isso, junto com seus 7 conselheiros, enviá-lo a Jerusalém, a fim de inquirir acerca da situação espiritual dos habitantes de Jerusalém. Repetindo, quando ele envia Esdras a Jerusalém, ele quer saber como está a real situação espiritual dos habitantes de Jerusalém. Além do mais, este mesmo rei que envia Esdras a Jerusalém, ele vai enviá-lo portando uma carta, uma importante carta. Percebamos, o rei enviou Esdras com uma carta escrita em aramaico, conforme se verifica no livro de Esdras, capítulo 7, versículos 12 ao 26. Ora, qual era o teor desta carta? Qual o objetivo do envio desta carta? A verdade é que através desta carta que Esdras estava conduzindo, levando, o rei decretou, em primeiro lugar, que qualquer judeu que assim desejasse poderia acompanhar Esdras até Jerusalém. Segundo lugar, os que fossem a Jerusalém poderiam levar consigo ouro e prata voluntariamente dados pelo rei e seus conselheiros, ou dados como ofertas voluntárias do povo. Com outras palavras, todos os judeus que voltassem com Esdras para Jerusalém não voltariam de mãos vazias, receberiam ouro e prata, tanto do rei como também
dos conselheiros e até mesmo receberiam ofertas voluntárias de todo o povo. Eles não voltariam na miséria, mas seriam literalmente abençoados, e eu diria mais, enriquecidos. Esta importante carta, além disso, também vai ter a determinação do próprio rei, onde ou através da qual todos os vasos sagrados que ainda estavam na Babilônia, da época do exílio ou do pré-exílio, quando eles invadiram, saquearam e levaram para a Babilônia todos os vasos sagrados que ainda estavam na Babilônia seriam restituídos. Além do mais, qualquer despesa seria paga pelo tesouro do rei. Os filhos de Deus, os filhos de Israel, os judeus, não teriam despesa alguma. Todas as despesas seriam pagas pelo tesouro do rei. Não seriam também impostos aos servidores do templo direitos, tributos, nem rendas. Esdras também poderia nomear regentes e juízes para que a vida eclesiástica, para que a vida espiritual dos judeus em Jerusalém voltasse a funcionar conforme a lei de Deus. Esdras, diante de tudo isso, não lhe resta fazer outra coisa. Ele louva ao Deus dos céus, que tinha inspirado o rei a fazer tudo isso, estendendo-lhe a beneficência perante o rei. Simplificando, sintetizando este primeiro tópico, Artaxerxes enviou Esdras a Jerusalém, onde o líder, escriba e sacerdote tem o objetivo de ensinar a lei de Deus ao seu povo. Já no segundo tópico da lição, Esdras já chegou e agora ele vai cumprir a sua missão, que é ensinar a palavra de Deus ao povo. Esdras, portanto, sai da Babilônia e vai a Jerusalém, conforme a ordem do rei Artaxerxes. Esdras viajou para Jerusalém acompanhado de um grupo de judeus, alguns eminentes, importantes líderes do povo, recusando a escola militar oferecida pelo rei, ou melhor, recusando a escolta militar oferecida pelo rei para garantir-lhes a segurança durante a viagem. Esdras e seus companheiros preferiram confiar na segurança de Deus. Esdras sabia que a proteção, a segurança de Deus é maior e mais eficaz do que a segurança e a escolta dos homens. Assim sendo, eles jejuaram e oraram para que tivessem uma boa viagem. Esdras sabia que a tranquilidade, a paz e a segurança que precisavam para a sua viagem, ele sabia muito bem que precisava buscar, orar e jejuar a Deus para que ele lhe protegesse. E Deus, por sua vez, ouviu a Esdras e aos seus companheiros e os guardou durante todo o trajeto. Assim, chegaram em paz a Jerusalém, onde ofereceram holocaustos a Deus. Olha que bênção! Eles já chegam em Jerusalém,
oferecendo a Deus sacrifício, oferecendo a Deus holocaustos. O povo, ao ouvir a leitura, começou a chorar e a lamentar-se. Esdras, além de sacrificar, ele já começa a expor as sagradas escrituras para o povo. Ele já começa a expor através da leitura do texto sagrado para todo o povo, e o povo que estava sedento, desejoso, faminto por ouvir a palavra de Deus, começou a chorar e a lamentar-se. Esdras, quando chega em Jerusalém, ele também vai ter um encontro com Neemias. Quando ele chega, encontra-se com Neemias, o qual vinha sendo o líder espiritual dos judeus em Jerusalém. Posto a par da situação, sendo informado sobre toda a situação de Jerusalém e de todos os judeus que se encontravam lá, Neemias uniu-se a Esdras na tarefa para a qual este havia sido enviado. Aliás, Neemias não vê Esdras como uma ameaça. Neemias se une a Esdras para desempenharem o papel que Deus esperava de ambos. Esdras, então, começa a ensinar a palavra ao povo. Neemias chegou para reconstruir e Esdras chega para ensinar a palavra de Deus. Na festa dos tabernáculos, no primeiro dia do mês sétimo, houve uma santa convocação. Levítico 23, 34, 35. Eles seguem esta orientação de Deus. O povo se ajuntou como um só homem diante das portas das águas. Neemias capítulo 8, versículo de número 1. Olha a expressão. O povo se ajuntou como um só homem. O povo ouve a voz do líder. O povo tem sede da palavra de Deus e vão se reunir, abrindo mão dos seus interesses, das suas preocupações, para estarem diante do homem de Deus. E Esdras trouxe o livro da lei. Ora, Esdras não chegou com inovações. Esdras simplesmente chegou trazendo o livro da lei. A lei de Deus foi lida ao povo. E olha que interessante. Desde a alva até ao meio-dia. Aproximadamente 6 horas. O povo está ali, dedicando-se a ouvir a palavra de Deus. Infelizmente hoje, nós não queremos passar 30 minutos ouvindo uma palavra de Deus, 40 minutos ouvindo uma palavra de Deus. Nós não queremos passar 2 horas prestando um culto racional ao nosso Deus. Mas o crente, o povo de Deus, quando verdadeiramente tem sede pela palavra, tem sede da presença de Deus, anseia a presença de Deus, ele passa o tempo que for preciso, só ouvindo a voz de Deus, a sua palavra, reverentemente. Nesta época, havia sido construído um púlpito de madeira para aquela finalidade, e em pé, ao lado de Esdras, havia um grupo de 13 auxiliares. Ainda cooperava um grupo de levitas, e o objetivo era fazer todo o povo entender
o que estava sendo lido no livro da lei de Deus. É o que nós precisamos, de homens e mulheres preocupadas em fazerem o povo entender a lei de Deus. Ora, se o povo passou tanto tempo ouvindo a exposição da lei de Deus, ouvindo Esdras, é porque simplesmente eles entenderam que o ensino era maravilhoso, exatamente. O povo, ao ouvir a leitura, começou a chorar e a lamentar-se. Neemias e Esdras tiveram que intervir, exortando-os a que se alegrassem no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. O povo então, depois que ouve a palavra, depois que é exortado, confortado por Esdras e Neemias a alegrarem-se no Senhor, o povo então foi comer, foi beber e foi festejar, porque todos entenderam as palavras que lhes fizeram saber. Eu vou repetir. O povo foi comer, beber e festejar, porque todos entenderam as palavras que lhes fizeram saber. Sintetizando este tópico, Esdras ensina ao povo e, além do mais, o que é que ele vai ensinar? Ele ensina a palavra ao povo, e por causa desta palavra, por causa deste ensinamento, há um grande despertamento espiritual. O verdadeiro avivamento, ele precisa vir através da palavra. Já no terceiro tópico da lição, a palavra de Deus, o comentarista destaca, deve ser ensinada. Eu vou repetir, a palavra de Deus deve ser ensinada. Mas a título de observação, a compreensão desse tópico, a palavra de Deus deve ser ensinada, desta frase aqui, precisa existir na mente da nossa liderança. Quando eu digo na mente da nossa liderança, eu estou me referindo à Igreja Evangélica Brasileira. A palavra de Deus deve ser ensinada, e ensinada com prioridade. Por que falo isto? Porque nós estamos vivendo em uma época em que as autoridades eclesiásticas, em que as lideranças eclesiásticas estão deixando a palavra para segundo plano. Às vezes nos cultos reservam para a palavra 15 minutos, 20 minutos. Ora, onde é que existe prioridade? Quando em um culto de 2 horas ou 2 horas e 30 minutos, estamos reservando uma pequena parte de tempo para a palavra. Despertemo-nos e entendamos que a palavra de Deus deve ser ensinada, e eu acrescento, com prioridade. Porque nós afirmamos isto? É simples. Em primeiro lugar, Deus ordenou que a sua palavra fosse ensinada a todo o povo de 7 em 7 anos. Deuteronômio 31, 9 ao 12. Além da leitura de Moisés, além da leitura da lei de Moisés, deveria ser feita a cada sábado a leitura da lei de Moisés. Deveria ser feita todos os sábados. Isso pensando nas autoridades religiosas. Mas os pais
ensinavam aos seus filhos diariamente, inculcando-lhes na cabeça o desejo e a importância de guardar a lei de Deus. Que foi que Deus falou para Moisés, ou melhor, para Josué? Ele disse: Josué, Moisés, meu servo, está morto, mas eu conto com você. Mas para isso, medita de dia e de noite, oh glória, no livro da lei. A lei deveria ser lida sempre, mas além do mais, além da lei de Moisés, os escritos, os profetas, deveriam ser explicados, lidos e explicados ao povo, convocado em convocação solene a cada 7 anos. Mas repito, isso era ordenança, mas o povo precisava estudar os livros sagrados, a lei de Deus, os salmos, os profetas, sempre para crescerem na graça e no conhecimento. Eles precisavam meditar na lei de Deus dia e noite para serem abençoados. A palavra de Deus deve ser ensinada porque o próprio Jesus ordenou o ensino da sua palavra. Na grande comissão, Mateus 28, 19 e 20, Jesus ordenou aos seus discípulos que ensinassem todas as nações a guardarem tudo que lhes tinha mandado. Jesus falou: ide, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os. É ordenança de Deus, é ordenança do próprio Cristo, que ensinemos a sua santa palavra. O apóstolo Paulo, aliás, conhecia muito bem a importância do ensino das Sagradas Escrituras. Olha a expressão que ele vai utilizar-se para falar com Timóteo, seu filho na fé. 2 Timóteo 4, versículos 1 e 2. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que pregues a palavra. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2, ele vai dizer: o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Romanos capítulo 12, versículo 7, ele entende que é tão importante o ensino da palavra, que ele vai dizer: se é ensinar, haja dedicação, haja zelo, haja esmero ao ensino. Oremos, roguemos ao Senhor da seara para que levantem homens e mulheres compromissados em ensinarem a sua santa e poderosa palavra. Sintetizando este tópico, a palavra de Deus deve ser ensinada. Deve ser ensinada porque é ordenança de Deus, ratificada, confirmada por Jesus e pelos apóstolos. No quarto tópico da lição, nós vamos perceber que há uma sequência lógica e natural. Se há exposição da palavra, se há o ensino genuíno da palavra, a igreja vive, presencia, desfruta resultados do ensino da palavra de Deus. E que resultados são?
verificados através do ensino da palavra? É simples. Primeiro, o ensino da palavra gera temor a Deus. O próprio Deus falou: ajunta-me o povo, e eu os farei ouvir a minha palavra. Para quê? Propósito, finalidade, para que me temam todos os dias que na terra viverem. Deuteronômio capítulo 4, versículo 10. Além do mais, pelo temor a Deus, mediante a exposição, estudo, ensino da palavra, o crente cada vez mais se aparta do mal. Provérbios capítulo 3, versículo 7. Por causa da palavra ele desvia-se do mal. Provérbios capítulo 16, versículo 6. E por fim, aborrece o mal. Olha a sequência: ele se aparta, depois ele se desvia e definitivamente ele aborrece o caminho mau. Como resultado do ensino da lei, nos dias de Esdras, o povo confessou. Percebamos, o povo confessou. É pelo poder da palavra. Pelo poder da palavra que nós reconhecemos a nossa fragilidade. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra. Nós cremos no Senhor Jesus Cristo. Reconhecemos que somos pecadores e confessamos os nossos erros, os nossos delitos, todos os nossos pecados. Na sequência, depois que confessa o pecado, o povo aparta-se do pecado, aparta-se da idolatria, afasta-se dos deuses estranhos e, consequentemente, se o povo confessa, se arrepende, se afasta do mal, o povo vai dedicar-se exclusivamente a Deus. Por isso, o povo adorou ao Senhor, seu Deus, e com ele e com Deus fez um firme concerto. Neemias capítulo 9, versículos 1, 2 e 3 e o versículo de número 38. O ensino da palavra, ele também implanta em nós normas espirituais. O ensino da palavra implanta no nosso coração princípios divinos, bíblicos e espirituais. Essas normas, inclusive, dão forma às manifestações da nova vida naquele que se converte, naquele que, pela operação do Espírito de Deus, passa a andar nos estatutos de Deus, segundo os estatutos de Deus. Ezequiel 36, 27. Vejamos algumas dessas manifestações da nova vida. Primeiro, o crente, ele é honesto a toda prova. Romanos 12, 17, 2 Coríntios 8, 21, Filipenses 4, 8, 1 de Pedro 1, 12 e Hebreus 13, 18. Segundo, o crente jamais mente. Isaías 63, 8, Efésios 4, 25. Primeira Epístola de João 2, 28. Ele foi liberto pela verdade para viver em verdade, para viver na verdade. O crente tem o testemunho de sua consciência no Espírito Santo de que não mentiu. Jesus disse: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Porque o que passa disso é de procedência maligna. Mateus 5, 37.
O ensino da palavra também implanta no coração do crente o quê? Algo maravilhoso. O crente jamais se apodera de alguma coisa que não seja dele. Se isso acontece, é porque esse ainda não se converteu de verdade. A Bíblia vai falar: aquele que furtava, não furte mais. Efésios 4, 28. Zaqueu é um exemplo. Depois de salvo, queria restituir aquilo que havia defraudado. E ele falou 4 vezes mais. Lucas 19, 8. O crente que é alcançado pela palavra, que aprende a palavra, que medita na palavra, que crê na palavra, vive uma vida moral que é exemplo de pureza. A prostituição e toda a impureza, disse Paulo, nem ainda ou sequer se nomeie entre vós. Efésios 5:3. O crente jamais dá falso testemunho de alguém. Eu estou falando de crente autêntico, que vive ou que se esforça para viver a palavra de Deus. Jamais dá falso testemunho de alguém. Êxodo 20:16, Provérbios 10:18, Tiago 4:11. Pelo conhecimento podemos saber que Deus quer que todos os homens venham ao conhecimento da verdade. O ensino da palavra também dá conhecimento. A igreja de Corinto foi enriquecida porque pelo ensino da palavra de Deus havia recebido conhecimento. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 5. Consideremos alguns pontos. O conhecimento consolida a força. Provérbios 24:3. Porque pelo conhecimento podemos saber o que nos é dado gratuitamente por Deus. Pelo conhecimento da verdade podemos alcançar plena libertação. João 8:32. Pelo conhecimento podemos saber que Deus quer que todos os homens venham ao pleno conhecimento da verdade. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Pelo conhecimento podemos saber como agradar a Deus. Segunda carta aos Coríntios capítulo 5, versículo 9. Afinal, agradar a Deus não é resultado da nossa própria força, mas o próprio Deus nos dá graça para que nós o agrademos. E assim nós sintetizamos este quarto tópico dizendo que o ensino da palavra de Deus gera temor, estabelece normas espirituais nos crentes e dá conhecimento. E assim nós finalizamos, queridos irmãos, a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. E claro, gostou? Deixa seu joinha, faça seus comentários e compartilhe com outras pessoas. Deus te abençoe. Até a próxima lição. Lição de número 12. Esdras e Neemias combatem o casamento misto. A paz do Senhor.